terceira série. Vamos para a correção da nossa tarefa, tá? Quarta-feira vocês tinham uma tarefa da apostila sobre indução eletromagnética e a gente vai fazer a correção dessa tarefa agora, tá? Então vamos lá, página 32 da apostila, era a partir do número 5 a nossa tarefa. Então no exercício 5, vocês tinham vários ímãs, dessa maneira aqui, e vocês tinham que marcar qual alternativa que indicava o sentido correto da corrente induzida, tá? Então observem esse ímã aqui, ó. Ele tem polo sul e polo norte. O polo norte está se aproximando. Então aqui as linhas que saem do polo norte, elas estão entrando dentro da espira. Esse é o sentido do campo magnético real. O campo magnético induzido é sempre o contrário do real. Então o campo magnético induzido está saindo da espira. E a minha mão vai girar aqui, ó, nesse sentido. No mesmo sentido que a flechinha está apontando, tá? Vai girar assim. Então, a alternativa, o ímã número 4 era o ímã correto, tá? Era um ímã que indicava o sentido correto da corrente. Todos os outros indicavam a corrente ao contrário. Então, vocês iam marcar X lá na letra D, tá? Que dizia que o ímã correto era o ímã 4, tá? Porque aqui, ó, campo magnético real está entrando, campo magnético induzido está saindo, vai girar nesse sentido, no mesmo sentido da flechinha. Tudo bem? O exercício 6 dizia que vocês tinham dois polos de ímã, tá? E uma espira ia ficar passando no meio daqueles dois polos, tá? Vocês tinham essa imagem aqui, ó, na apostila de vocês, tá? Um polo norte, um polo sul e uma espira que ia passar aqui no meio desse ímã. Então, o que acontece? Essa espira, quando ela está aqui fora e ela começa a se aproximar do campo magnético do ímã, varia o valor do fluxo magnético. Então, surge corrente elétrica. Quando ela está aqui no meio do ímã, que o campo magnético é constante, não tem variação de fluxo magnético, então não tem corrente elétrica. Quando ela começa a sair para fora da espira, começa a diminuir o campo magnético, vai ter variação de novo do fluxo e vai surgir de novo corrente elétrica. Então, olhem qual é o gráfico que mais bem representa essa situação. Eu não tinha corrente elétrica nenhuma. A espira começa a se aproximar e entrar dentro do ímã. Quando ela começa a entrar dentro do ímã, começa a aumentar a variação do fluxo magnético. Então, aqui surge uma corrente, tá? Aí, quando ela tá dentro lá, não tem variação do fluxo, não tem corrente. Quando ela começa a sair para fora do ímã, surge de novo uma corrente elétrica. Então, esse gráfico aqui era o gráfico que mais bem representava a situação, letra C, tá? Vocês iam marcar X na letra C, tudo bem? Exercício 7, vocês tinham que resolver lá, vocês tinham um gráfico que mostrava a variação do fluxo magnético de uma espira pelo tempo. E vocês tinham que calcular qual era a força eletromotriz induzida nessa espira nos seguintes instantes. 0,05 segundos. Então, tirando os valores lá do gráfico, gente, os dados do gráfico, a variação do fluxo magnético em 0,05 segundos era 2. Ele saiu do 0 e foi para o 2. Então, a variação do fluxo era 2. E o tempo que demorou, 0,05 segundos. Então, dividindo aqui um pelo outro, ó, acrescento 2 zeros na parte de cima para poder cortar a vírgula. Então, nós vamos ter o valor aqui de 40 volts, tá? Aí, a letra B. Quando o tempo era 0,2 segundos. Quando o tempo era 0,2 segundos, podemos observar no gráfico aqui que não tem variação do fluxo. O fluxo é constante. Se o fluxo é constante, não tem variação do fluxo, não tem força eletromotriz, tá? E na letra C, para 0,35 segundos, também vamos chegar lá no valor de 2. A variação do fluxo vai do 2 para o 0 e o tempo demora 0,05 segundos. Então, eu vou ter também 40 volts. Tá? Só substituindo na fórmula, resolvemos aqui o exercício 7. Tudo bem? Exercício 8, vocês tinham lá uma espira imersa num campo magnético e eles queriam que vocês calculassem a força eletromotriz induzida na espira. Sendo que a haste tinha 10 centímetros, se movia com velocidade 10 metros por segundo, estava imersa num campo magnético de 10 Tesla de intensidade
e a resistência dela era 2 ohm. Então, substituindo aqui na fórmula, gente, ó, o L é o comprimento da haste. Eles disseram 10 centímetros, então eu vou usar 0,1 porque tem que ser metro, tá? A velocidade, ela estava se movendo com uma velocidade de 10 metros por segundo. E o campo magnético que ela estava imersa era 10 Tesla. Então, 0,1 vezes 10 dá 1, 1 vezes 10, 10. Significa que gerou uma força eletromotriz de 10 volts, tá? Daí na letra B, qual é a intensidade da corrente elétrica que está passando por ali? Fórmula do Uri, tá? O meu U é a voltagem, que eu acabei de descobrir que é 10. O meu R, eles deram lá que a resistência da haste é 2 ohm. E falta descobrir o I. Então, passa o 2 para cá dividindo, eu vou descobrir que a corrente elétrica é 5 amperes. Tudo bem? E na letra C, qual o sentido da direção e o sentido da força magnética e o sentido da corrente elétrica? Então, lá pela regra da mão, gente, para vocês descobrirem, o campo magnético estava entrando na página, né? Era xizinho, campo magnético entrando na página, e a velocidade estava para lá na horizontal. Então, a palma da mão de vocês ficou virada para cima. Então, a força magnética era vertical para cima, tá? Sentido da força magnética. Aí a força magnética puxaria puxa as cargas todas para cima, e daí os elétrons, a corrente elétrica se move ao contrário dos elétrons sempre. Então vai ser no sentido anti-horário. O I, a corrente elétrica, vai ser no sentido anti-horário. Tá bom? E o exercício 9 era o último exercício que falava de transformadores. Então, vocês têm um transformador ideal e a tensão de rolamento primário é 220 volts e do secundário 110. Ele reduz de 220 para 110. Então, eu quero saber a relação de transformação. Então, aqui, ó, era 220 volts, reduziu para 110. A relação entre os N's aqui, ó, 220 divididos por 110 é 2, tá? Essa é a relação de transformação, 2. Esse transformador é elevador ou redutor de tensão? Se ele diminuiu de 220 para 110, ele é redutor. Reduziu a tensão, tá? E para finalizar, eles querem saber se o número de espiras secundário é 300, qual que era o número de espiras primário, tá? Então, o número de espiras primário aqui eu não sei, tá? O secundário é 300. Então, vamos fazer aqui, ó. E as tensões aqui, 220 sobre 110, eu sei que é 2. Então, passa aqui, ó, 300 para lá, multiplicando, eu vou saber que as espiras do primeiro enrolamento são 600 espiras, tá? 600 espiras para 220 volts, depois reduziu para 300 espiras, 110 volts. Então, aqui está a correção da nossa tarefa, gente. Caso, se alguém ainda não tinha feito, veja ela se acertou agora, ou então envie foto agora, tá? E daí a gente tem mais uma aula hoje que eu vou fazer junto com vocês os exercícios da hora de estudo para finalizar essa unidade da apostila. Daí nós finalizamos tudo, campo magnético, força magnética e indução eletromagnética. Finalizamos a primeira unidade da apostila e daí a gente vai passar para outra agora que vai falar sobre física moderna, tá? Então façam lá as correções de vocês e mandem foto dos exercícios da hora de estudo que eu vou enviar daqui a pouquinho da próxima aula, tá? Até mais!